Perfeito, Uti. Muito bom dia para o senhor. É um prazer recebê-lo aqui no Expresso da Manhã. O cenário de juros aqui no Brasil está num patamar diferente, a gente sabe do observado em outros países que também sofrem com a pressão inflacionária e inflação mais elevada. Por que então, eu queria entender, o nosso país não tem se mostrado como uma exceção nesse cenário em questão de desempenho? O que justifica a persistência do fenômeno inflacionário aqui para o mercado doméstico, por gentileza? Como eu disse, assim, a gente importa alguns setores. Se você for ver, o Brasil, em termos de juros que você está falando, ele fez a lição de casa correta. O Campos Neto, ele antecipou a subida no juro, nós estamos bem à frente de outros pares não só da América Latina, mas do mundo inteiro, subindo bastante os juros, né? E sinalizando que nós vamos chegar aí num patamar no final do ano entre 13,25, 13,5, o que eu acho que é razoável para conter o processo inflacionário. Agora, Porém, o que você está. diga, Uti, perdão. Não, pode falar, pode falar. Não, que eu queria aproveitar esse gancho, pegar carona nele e dizer o seguinte: apesar de o Brasil ter saído na frente, como o senhor mesmo acaba de reconhecer, e me parece que é uma leitura quase unânime no mercado, com essa elevação da taxa Selic de modo a frear o fenômeno inflacionário, nós ainda não temos visto, digamos, o efeito prático desse arrefecimento. E uma das críticas, que ainda tem uma proporção menor, mas de repente pode ganhar mais músculo, é que essa inflação seria muito mais de oferta do que de demanda. E aí há um questionamento de o quanto que vale você subir a quase 14%, dentro de algumas projeções que já falam da Selic em 13,75%, de modo a bailar junto com uma projeção de crescimento um pouquinho superior a 1%. Como é que o senhor avalia essa equação? Então, eu concordo com você. Eu, particularmente, eu acho que tem que pesar um pouco o lado humano da coisa, né? E com 12 milhões de desempregados e mais quase o mesmo tanto de desocupados, né, que são os microempresários, pessoal que perdeu o negócio por conta dos lockdowns, você precisaria dosar. Uma parte dessa inflação ela vem do petróleo e dos derivados de petróleo. Se você for ver aí no último IPCA, que saiu agora, o IPCA 15, você tem um componente que colabora para a inflação de 35% do petróleo e dos seus derivados do petróleo, que não dependem nada da política econômica, portanto, você pode pôr o juro aqui a 50% ao mês, que isso pouco vai influenciar no preço do petróleo. Né? Você deixa de comprar, mas o preço ele não muda. Então, porque não é elástico a taxa de juros. Então, o que você está falando, por que ainda não fez efeito? Primeiro que precisa de um tempo para isso acontecer, né? Você precisa, a taxa de juros ela demora um pouco mais. Eu acredito que a gente está no pico, né, da inflação. Então, nesse IPCA 15 ela saiu a 12,20, o pico dela de anualizado, né? E eu acho que daqui para frente eu sou otimista com a inflação. Eu acho que ela tende a cair e eu acho até que vai cair um pouco mais do que o mercado está esperando, tá? Eu acho que ela acaba por volta de 7% no final do ano. Pegando carona nesse último gancho, o senhor concorda com algumas instituições, entre as quais o Citigroup, que entendem que o pico da Selic vai se dar em 13,75%, ou estima que, com base nesse arrefecimento da inflação, 13,25%, que é o que parece estar contratado para a próxima reunião do Copom em 16 de junho, é o que vai acabar acontecendo como pico da Selic? A gente tem alguns fatores, né, que podem influenciar negativamente, como o prolongamento da guerra. Mas eu acredito que 3,25 é um número bastante razoável. Como eu disse, a gente não pode ter um remédio que ele é mais forte do que a doença, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem 12 milhões de desempregados na rua e não tem sentido você subir muito mais a Selic, sendo que parte da inflação não depende da gente.
Perfeito, Útil. Dando segmento aqui à nossa conversa, queria voltar mais uma vez a tratar do bloco da América Latina como um todo, mas a perspectiva de oportunidades de investimento. Porque, por outro lado, para além desses apontamentos, com base nessa pesquisa que a gente trouxe, de uma inflação um pouco mais persistente, um pouco mais predatória aqui no caso da nossa América Latina, em Davos a gente tem visto diversos mandatários latino-americanos se mostrando confiantes de que as economias permanecem atraentes. Por exemplo, aqui a gente pode citar o presidente da Costa Rica, o presidente colombiano e o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa postura, na sua opinião, está descolada da realidade ou há, de fato, oportunidades e pontos fortes a se considerar aqui para o nosso bloco, para a nossa região, ao longo de 2022? Não, não acho que está descolado, não. Eu acho que faz sentido. E a gente tem que levar em conta também a guerra, né? Então, o dinheiro ele ia de investimento, ele ia para a Ucrânia, para a Rússia, e agora com a interrupção desses investimentos, eles tendem a migrar para a Índia, Brasil, Colômbia, né, países que têm um potencial aqui na América Latina bastante interessante. E a gente tem que ver que o Brasil ele não sofre tanto com essa crise que a gente está vivendo de suprimentos, né? Por quê? Porque a gente é um país que tem o agronegócio puxando a economia e, logicamente, ele é menos elástico do que os fabricantes de carro, de bens de consumo, essa coisa toda.